Olá, meus amores, meus queridos amigos, bom dia! Estamos aqui juntos no Pétalas do Espiritismo para mais um aprendizado com o Livro dos Espíritos. Estamos estudando, meus amores, sobre a lei do progresso e vamos estudar sobre a influência do Espiritismo no progresso. No questionamento 802, pergunta Kardec: visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? E a espiritualidade ensina: desejarias milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Meus queridos amigos, e a resposta da espiritualidade não poderia ser mais lúcida e perfeita. Lembremos da doutrina espírita, como ela iniciou-se através das mesas girantes, onde os fenômenos ali estavam patentes. Naquela época, em todas as partes do mundo, do planeta, aconteciam os fenômenos das mesas girantes, os fenômenos de Poltergeist, os fenômenos de mediunidade, de efeitos físicos. E mesmo assim, muitos não acreditaram. Mesmo assim, muitos viam naquilo algo que, na verdade, significasse alguma invenção, alguma mistificação, algo que pudesse ser um magnetismo, mas muitos não acreditaram que ali houvesse a presença e a força de uma inteligência, na verdade, desencarnada, de um espírito que pensasse e que estivesse ali trazendo e fazendo comunicações, trazendo mensagens do plano espiritual. Portanto, queridos amigos, não é pelos fenômenos, não será pelos fenômenos que a humanidade vai crer, acreditar e progredir, mas essencialmente pela razão. A razão, quando ela está presente, o bom senso, a lógica, o entendimento e a compreensão, os fenômenos são dispensáveis. Muitos de nós que estamos hoje estudando a doutrina espírita nunca presenciamos um fenômeno mediúnico, mas nem por isso deixamos de acreditar. E por quê? Porque a doutrina, com os seus princípios, ela é tão lógica, lúcida, ela tem bom senso, que a nossa intelectualidade concorda com o que aprende e percebe que não pode ser de outra forma, porque a forma como a doutrina espírita nos traz é exatamente aquela que vai ao encontro dos nossos pensamentos. É aquela que mostra que Deus é justo em tudo que faz e nos menores detalhes. Portanto, queridos amigos, o que convence é o entendimento e não o fenômeno. Como disse aqui a espiritualidade, o próprio Cristo não conseguiu convencer todos os seus contemporâneos e quantos prodígios ele não operou. Portanto, meus queridos amigos, precisamos ter esse entendimento. Não adianta buscarmos fenômenos, precisamos buscar a razão e o entendimento, aliado, claro, à reforma moral. Falando sobre esse apressar do progresso, Miramês nos orienta: os que pedem milagres sempre encontram fenômenos maravilhosos no seu dia a dia ou estudando a história dos povos. O maior fenômeno transcendental de todos os tempos foi a vinda de Jesus à Terra. Os prodígios operados por ele foram incontáveis. E mesmo depois que voltou para o Pai, continuou a fazê-los por toda parte.
Ele mesmo disse que ninguém é profeta em sua terra, e foi justamente ali que ele também encontrou a incredulidade quanto à sua procedência. Até hoje, depois de quase 2000 anos, ainda há quem negue que ele é o Cristo que havia de vir. E como há quem negue? Há aqueles que não apenas negam que ele é o Cristo, mas há aqueles que sequer acreditam que ele de fato tenha vindo, que ele realmente existiu. Há aqueles que acreditam que foi uma história inventada, contada pelo homem. Então diz Miramei, somente a doutrina dos espíritos veio tirar os homens dessa incredulidade, produto da ignorância. Essa é a resposta de por que Deus não apressa o progresso. Não creiamos somente porque vemos, pois a crença nasce da maturidade espiritual. Os meios de mostrar à humanidade a existência dos espíritos, o mundo espiritual os tem. Só não basta analisá-los e concluirmos que não adianta. Usar esses recursos é perder tempo para os novos fariseus e escribas espalhados pelo mundo inteiro. Estamos trabalhando e não paramos de nos esforçar no sentido de que os homens se esclareçam. Preparamos terreno para a maturidade das almas pelos processos do tempo e do esforço. Eis aí o nosso instrumento, a doutrina dos espíritos revelando e fazendo renascer o cristianismo original, de modo que os homens acordem à luz da verdade e reconheçam aquele que é o caminho de todos nós, que é a verdade e a vida. Ele já se libertou de todas as leis para se integrar no coração espiritual do próprio Criador. E nós é que precisamos agora nos libertar das nossas leis pequenas e imperfeitas, das nossas amarras, do nosso egoísmo, da nossa imperfeição. Nós ainda agimos de uma forma muito, muito pequena, queridos amigos. Se nós formos imaginar e refletir sobre as nossas palavras, quantas das nossas palavras ainda são pequenas, de baixo calão, muitas vezes utilizando palavras, palavrões, realmente atitudes e procedimentos que nós jamais conseguiríamos imaginar Jesus fazendo. Então, são detalhes do nosso dia a dia que nós poderíamos mudar. São pequenos detalhes que não causariam tanto desconforto, que não seriam tão difíceis para nós. Mas muitas vezes nós vamos nos acomodando ao jeito que somos, às palavras que utilizamos, sabe, às atitudes que temos, perdendo excelentes oportunidades que a vida nos proporciona, as nossas atitudes diárias nos proporcionam para nós já irmos trabalhando a nossa renovação espiritual. Portanto, queridos amigos, querermos apressar o progresso não é possível. Trabalhemos devagar, mas trabalhemos. O que não é possível é nós realmente estagnarmos e querermos que a espiritualidade, através de grandes fenômenos, promova o progresso. Não é o caminho. O caminho precisa ser traçado por nós, através do nosso esforço, da nossa busca, do nosso conhecimento, da nossa verdade. Nós, na verdade, estamos vivendo os tempos de apressamento do progresso, mas nos limites que a humanidade possa assimilar. É chegado o fim dos tempos maus, e os flagelos, as dores sem conta e as catástrofes são o apressamento do progresso que a lei permite fazer, mas com o intuito que Paulo nos apresenta na sua fala a Timóteo, conforme o capítulo 1, versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. A pureza de coração, de consciência e de fé nos leva a mostrar aos companheiros os ensinamentos elevados com tal simplicidade que ajuda no amadurecimento das almas. Essas são as bênçãos de Deus que estão se derramando por todos os lados, e o Espiritismo é um desses instrumentos de luz para clarear o mundo. Esperamos o esforço de cada um para que as portas se abram, porque os anjos do Senhor
estão transitando por todos os lados, mas somente entram nos corações que abrirem as portas dos sentimentos. Todos somos portadores de luz imortal de Deus. Deixemos que brilhe a nossa luz, porque somente ela nos conduzirá à felicidade. E há quanto tempo nosso Mestre querido nos pede para que deixemos essa luz brilhar. Há quanto tempo Ele pede para que possamos abrir as portas dos nossos corações, deixando que os sentimentos nobres nos conduzam até Deus. E precisa ainda virem as catástrofes, as pestes, as dores, as lágrimas, para que isso aconteça. Para que haja o aceleramento natural da humanidade, o aceleramento realmente da nossa depuração. Que possamos aprender, queridos amigos, que realmente não desperdicemos essa oportunidade. Tantos gostariam de estar no nosso lugar e nós aqui estamos, então vamos realmente aproveitar. Precisamos, queridos amigos. Continuando. Apressemo-nos em entender Jesus e deixemos o Cristo comandar os nossos sentimentos, de modo que o amor se transforme em diversas forças para nos mostrar a verdade pelos canais da esperança. Os milagres que se esperam, os maiores e os mais convincentes, têm a sua fonte na própria intimidade de cada um. Ninguém vem a conhecer a verdade apenas pela ciência. Ela tão somente dá notícia da sua existência. A verdade deve ser sentida. E que a nossa verdade, que a verdade do Pai, seja realmente sentida o quanto antes em nossos corações. Que nós, queridos amigos, despertemos, que nós aprendamos e, acima de tudo, que nós nos transformemos. O quanto hoje. Não podemos mais esperar. Deixar para amanhã, deixar para a próxima reencarnação. Talvez a próxima reencarnação não seja mais no planeta Terra. E com certeza não é isso que nós desejamos. Queremos aqui permanecer. Meus amores, então vamos trabalhar. Vamos realmente fazer a nossa parte. Queridos amigos, vamos parando por aqui. Em mais um Pétalas do Espiritismo. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha gostado do nosso estudo, das nossas reflexões de hoje. Amanhã estaremos juntos novamente. Desejo um dia muito feliz para você. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não as receba diretamente no seu celular, eu convido você a conhecer o nosso canal no Telegram. Basta você abrir o seu aplicativo, digitar na barra de pesquisa Canal Conhecendo o Espiritismo. Na busca global já vai aparecer o nosso canal, é clicar e entrar. Mas se você tiver alguma dúvida, envie-nos uma mensagem para o número 92, o DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.